Oi, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Saudade de mim? Acho que não, mas as paquitas com certeza estão. Quero pedir 1000 perdões. Durante esse tempo eu falei com as meninas que eu tava enrolada e que eu não ia conseguir fazer, né, tão rápido como eu gostaria. Mas agora eu já peguei o bonde aqui, já fiz praticamente as 3 de uma vez e vou postar pra vocês, tá? Também gostaria de falar que eu tô lendo todos os comentários com o maior carinho do mundo, mas pra variar não tô conseguindo responder. No início eu tentei responder todo mundo, mas eu já vi que é humanamente impossível. Enfim, esse meu sumiço se deu porque no início da quarentena a gente ficou meio perdido, né, sem saber o que fazer, pra onde ir, como é que ia ser e tal. Eu acabei tendo mais tempo livre e acabei fazendo mais entrevistas mais rápido e depois as coisas começaram a voltar meio que ao normal, né, mas acabaram voltando pra mim de trabalho e tudo mais. Minha sobrinha veio aqui pra casa e, enfim, ela tá em processo de alfabetização, então tem aula online, tem cachorro, tem mãe, tem coisa pra caralho, empresa, enfim, muita coisa, tá? Então beijo pra vocês, espero que vocês aproveitem e é isso e aquele recado básico, tá? Entra no The Soares, fala do The Soares, curte The Soares, assiste The Soares bom pra cacete. E agora tem uma nova integrante, né, que é essa criança. Ô criança! Vem cá! É um doce de criança? É um doce. Fala pra todo mundo que você me dá um trabalho do cão. Mas que você me ama e eu te amo e tá tudo certo. Acho que tá tudo certo. Então é isso que a gente tem que falar pra... Tá com mania de latir agora, o que eu faço? Então além de falar que gostou da entrevista, bota aqui embaixo que... Bota aqui embaixo o que eu faço pra fazer ela parar de latir. Muito obrigada, até a próxima. Primeiro eu queria saber como foi o concurso, como foi o processo. Eu sempre fui muito fã da Xuxa e sempre assisti os programas. E aí ela falava no programa que ia abrir o concurso para as paquitas e que a gente tinha que enviar uma foto de rosto, de corpo e uma cartinha falando por que queria ser paquita. E eu, como fã dela, fiquei louca quando eu soube. E aí falei pra minha mãe, mãe, a Xuxa vai abrir concurso para ser paquita. Minha mãe, cara, eu não viaja, a gente mora em São Paulo. Eu trabalho, seu pai trabalha, não tem como. Eu falei, não, mãe, quero mandar. Ela tirou a foto em casa, eu lembro que foi algo super caseiro, assim, com flash estourado no vidro. E mandei, me falando por quê, que eu sempre fui muito fã da Xuxa, assim, a minha vontade era de estar ao lado dela. Assim, nunca tive a pretensão de querer estar na televisão, de querer ser famosa. A minha questão era ser paquita. E assistindo ao programa, ela ia mostrando algumas candidatas. E eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, nem me chamaram, acho que nem receberam a carta, imagina que eu chamar alguém de São Paulo e tal. E alguns dias depois, eu recebi um telefonema da produção, dizendo que eu tinha sido selecionada, porque eu tinha que vir para o Rio de Janeiro fazer um teste, que era um teste de dança, e que a gente iria participar do programa. Nossa, ali pra mim já valeu. Eu falei, cara, eu vou conhecer a Xuxa, sabe? Vim com a minha mãe pro Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu cheguei, a seletiva era com as meninas de São Paulo e do Espírito Santo e algumas do Sul. E eu cheguei lá todas lindíssimas, loiras, de olhos azuis, com books, com cursos. E eu olhava pra minha mãe e falei, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Porque eu nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito curso de dança. Eu era gordinha, eu não tinha, assim, o perfil, eu acho, de paquita, né? A gente aprendeu uma coreografia na hora e eles filmavam. E aí, no dia seguinte, a gente foi pro programa, na época era no Teatro Fênix. Outubro de 98. E aí, a gente foi pro programa. E aí, a Xuxa ia chamando uma por uma das meninas e conversava com elas. E eu sempre fui muito determinada, assim. Quando eu queria uma coisa, eu queria e botava na cabeça e tinha que ser. E aí, quando eu entrei, que a Xuxa chamou meu nome, que eu entrei... Você não tinha visto ela antes? Não tinha visto. A gente ficou no camarim sem ver, assim. A gente tava só naquela ansiedade. Na época eu tinha 10 anos. Eu era muito criança. Quando a Xuxa me chamou, que eu entrei, ela até brinca no vídeo, fala, nossa, a Thalita veio cheia de disposição, porque eu entrei com muita vontade. Mas quando eu olhei pra Xuxa, que eu me deparei com ela, assim, falei, caramba... Eu não conseguia falar. E o que era para ser uma entrevista, que ela perguntava algumas coisas para as meninas, e a única coisa que ela me perguntou assim, nossa, você quer muito ser paquita, né? E eu falei, quero. E comecei a chorar, e aí ela foi entrevistar minha mãe, que estava na plateia, porque eu não tinha condições de falar. E ali, para mim, já tinha valido a pena, porque eu falei, cara, ela é linda, ela é uma energia, uma coisa que não tem explicação. E aí eles falaram assim que,
entre janeiro e fevereiro a gente entra em contato caso vocês tenham passado para a próxima etapa. Claro que eu passei as minhas férias inteiras pensando que vão me ligar, não vão, como é que vai ser. Passou janeiro, ninguém me ligou, fevereiro, ninguém me ligou, aí eu falei, beleza, não passei. Quando foi em março, eles me retornaram, falando que eu estava entre as semifinalistas. E aí a gente tinha que vir para o Rio de Janeiro de novo, que teriam mais alguns testes para serem feitos. Nessa época tinham 34 semifinalistas, foram 8.500 meninas e 34 semifinalistas. Nesse dia a gente fez teste de canto, de dança, passamos por uma entrevista com a Xuxa, com a Marlene, com a Andréa Veiga, tinha a Lola, que na época era coreógrafa também, e teste de biquíni, que era para poder ver a questão de estética, de corpo. E aí eu lembro que a Marlene Matos chegou para mim e falou assim, você tem força de vontade? Eu falei, tenho. A ela, e emagreceria se fosse preciso? Aí eu, com certeza, para ser paquita eu faço tudo. E eu não tinha noção do que eu tava falando, né? Enfim, dessas 34 meninas, naquele dia eles selecionaram 15. E eu tava entre as 15. Claro, foi aquela emoção. E aí, da semifinal pra final, a gente tivemos 10 dias. E nesses 10 dias eu perdi 3 quilos. Eu com 10 anos, eu só comia bife e salada e você poderia vir com o melhor chocolate do mundo, que eu falava, não, eu tenho um objetivo, eu quero ser paquita. E eu lembro que na época a produção até ligou, porque você fala para uma criança que ela tem que emagrecer, tem todo um cuidado. Mas eu tava feliz da vida. Voltamos pro Rio de Janeiro, e aí nesse último dia, que tinham as 15 meninas, foi no Planeta Xuxa, a Xuxa anunciou quem eram as 8 paquitas da geração 2000. E eu fui a segunda a ser chamada e, nossa, demorou pra minha ficha cair, assim, que quando ela me chamou, eu falei, eu sou paquita, eu vou trabalhar com ela. E aí eu tive um mês pra poder me mudar de São Paulo pro Rio de Janeiro. E foi aí que a ficha caiu da família, porque aquilo que eu falei, eu nunca tinha feito curso de nada, não sabia dançar, não sabia cantar, tinha que emagrecer. E aí nos mudamos pro Rio de Janeiro, até porque minha mãe falou, cara, como é que eu vou falar pra minha filha que ela não tem como? Minha mãe trabalhava num banco, numa multinacional, ela pediu demissão, 18 anos de trabalho, pra realizar o meu sonho. E aí viemos pro Rio de Janeiro, eu, minha mãe e minha irmã, porque os meus pais já eram separados, e a gente tinha 3 meses de adaptação. Porque poderia acontecer, né? Às vezes a gente cria um sonho, acha que é uma coisa que, apesar de ser um lugar maravilhoso, a gente sempre teve muita estrutura, sempre fomos muito bem cuidadas, mas é um trabalho, é uma responsabilidade. E eu só tinha 10 anos. Então, a gente tinha 3 meses de adaptação. E a Marlene falou, olha, se vocês não se adaptarem, se for de repente algo que vocês imaginam que seja uma coisa e seja outra, a gente vai ter que trocar. Então, foram 3 meses, assim, tensos pra gente saber, porque tinha que conciliar a escola com os ensaios, com as aulas, com as gravações. Então, não era fácil. Mas quando a gente quer muito uma coisa, é muito mais tranquilo, né? E aí, foi assim que eu fiquei durante 4 anos. E assim, depois que você conseguiu e tal, como era ser paquita? Ser paquita foi muito melhor do que eu esperava. Muita responsabilidade, porque a gente estudava na parte da manhã, saía da escola, ia para os ensaios, a gente ensaiava todos os dias, e quando não tinha ensaio, tinha gravação. Boas notas, porque a Xuxa e a Marlene sempre fizeram questão que a gente estudasse. Elas não queriam nunca que o trabalho atrapalhasse nos estudos, até porque aquilo ali era um período da nossa vida. E a minha geração, se não foi as mais novas, era uma das mais novas, porque a gente entrou, nossa média era de 10 a 14 anos. Com 10 anos eu não podia abrir mão dos meus estudos, porque e depois que tudo isso acabasse? Eu não podia ter perdido esse tempo todo. Era uma coisa que precisava de dedicação, mas a gente estava tão feliz. Eu estava tão feliz de estar ali, de ter o contato com a Xuxa, de ter o contato com as outras meninas, de estar aprendendo muito. Então eu digo que ser paquita foi uma escola para mim. Eu aprendi a dançar, eu aprendi a cantar, eu aprendi a me comportar, a ter postura, eu aprendi a ser profissional. E eu acho que tudo que eu sou hoje, até em relação ao meu trabalho, a maturidade que eu
que eu tive até muito cedo, foi por conta disso. Mas elas chegavam a exigir, por exemplo, você tem que tirar 7? Ah, sim. A gente não podia ter nota abaixo da média, porque senão a gente ficava sem gravar, sem ensaiar, para não poder atrapalhar mesmo. Então, isso foi uma das coisas. Os meus pais sempre admiravam muito e apoiaram, porque eles sabiam que tinha essa preocupação, porque éramos criança. Então, a gente tinha que estudar. Por isso, porque o trabalho e ser paquita não podia atrapalhar os estudos. Graças a Deus, a gente nunca tirou nota abaixo da média. Eu nunca precisei ficar sem gravar. 7 horas da manhã ia pra escola, voltava meio-dia, 1 hora da tarde o carro já estava na porta da nossa casa para buscar a gente, ou ia pro ensaio, ou ia pra gravação, e voltava da gravação, já dormia para no dia seguinte ter escola de novo. E a minha geração foi uma geração mais tranquila em relação aos compromissos, porque a Sasha já tinha nascido, então a Xuxa tinha diminuído bem o ritmo de vida dela, assim, não tinham tantas viagens com shows, com programas no exterior, como tiveram as primeiras gerações. Mas em compensação a gente fez muito curso. A gente fez curso de dança, de todos os tipos de dança, todos, desde o balé, jazz, todos os tipos de dança de salão, sapateado. A gente tinha aula de maquiagem, a gente fez aula de cinema, de teatro, de televisão. A gente tinha um psicólogo que acompanhava a gente teve aula de etiqueta. Nessa questão a gente ganhou muito, né? Porque as outras meninas ficavam muito na gravação, nas primeiras gerações eram programas diários, era um ritmo muito maior, elas também faziam shows como paquitas e a gente ainda não, porque a gente chegou a preparar um CD, a gente estava no início da gravação do nosso CD, quando tudo acabou. Essa questão de correria por gravação foi um pouco mais tranquila, mas a gente ganhou uma outra bagagem que as meninas acabaram não tendo essa oportunidade toda. Mas foi muito bom. Cara, legal, que realmente todas, assim, eu acho que da primeira geração que eu conversei até agora, realmente a vida delas era muito mais corrida do que a nossa, né? Porque, assim, elas gravavam um programa, as primeiras paquitas principalmente, né? Na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, e faziam shows e quase não ficavam em casa. Quase. Com a gente não era muito assim, a gente tinha uma vida mais tranquila e pra gente não ficar parada, a Marlene e a Xuxa colocavam a gente pra fazer todos os tipos de curso. Como era trabalhar com a Xuxa? Eu até hoje, acho que quando eu encontro a Xuxa, ela pra mim é um ser de outro planeta, assim, é um mito, porque ela tem uma energia, uma coisa que eu fico hipnotizada, eu fico emocionada de estar com ela. Eu chamava ela de mãezinha, porque ela tinha esse cuidado com a gente, sabe? De acolher, qualquer problema que a gente tivesse, a gente podia falar com ela. Tinha um carinho, tinha o lado profissional, em que a gente tinha uma exigência quanto ao trabalho, mas éramos uma família. Sempre tratou a gente muito bem, sempre com muito carinho, sempre com muita atenção, preocupada com a gente. Foram 4 anos incríveis, assim. Mas você chegou a ter relação com ela, por exemplo, de viajar, ir pra casa dela? Ah, sim. A gente viajou pouco em relação às outras meninas, mas a gente foi pra São Paulo, a gente foi pra Belo Horizonte também, eu fui pro Chile com ela. Foi a minha primeira viagem internacional e foi com ela. A gente foi participar de um festival em Vina del Mar. Foi incrível, porque primeiro que eu não tinha dimensão do que poderia acontecer no Chile. E quando a gente chegou lá, que a gente via as pessoas no aeroporto gritando o nosso nome, eu tinha 12 anos, eu falei, as pessoas me conhecem no Chile. Foi aí que eu falei, caramba, aí que a ficha caiu um pouco, porque no dia a dia as pessoas te reconheciam, a gente sempre recebeu um carinho muito grande dos fãs, mas daí você para um outro país, eu falei, caramba, e a Xuxa o tempo inteiro com a gente chegou em Santiago e até Vina del Mar, eu acho que eram umas 3 horas de viagem, e ela foi no ônibus com a gente, e ela ia ensinando a gente algumas palavras em espanhol, ia brincando. Então, era esse clima de muito amor, de muita amizade, de companheirismo. Qualquer problema que a gente tivesse, eu podia ligar pra ela. Eu lembro uma vez que eu tava muito loira e eu queria mudar um pouco o meu cabelo, porque já tava estragando muito, a tinta tava danificando. Perguntei se eu podia escurecer, eles deixaram, eu escureci. Quando eu saí do salão, tava me achando a pior pessoa do mundo. Eu falei, cara, eu não tô com alma de paquita, eu não sou outra pessoa. Liguei pra ela chorando, eu falei, por favor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você veja, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Ela falou, vem aqui.
que tá acontecendo? Aí eu fui até a casa dela, ela falou, para com isso, tá tão bonita. E assim, então tinha esse lado acolhedor. Então não era uma obrigação, não era uma imposição ser loira. Eles não pediam isso. Não pedia, assim. Eu acho que virou uma marca das paquitas serem loiras. Então é óbvio que eu com 10 anos, a primeira coisa que eu queria fazer era pintar o cabelo de loiro. Meu cabelo era claro, mas não era loiro paquita. E aí com o tempo a gente foi começando a fazer luzes, mas porque a gente gostava, porque tinha uma coisa, e você começa a fazer luzes e aí quando você vai ver você já tá loira depois de um tempo. E a gente achava ótimo, maravilhoso, porque ser paquita é sinônimo de ser loira, né? Como foi na tua cabeça essa questão do sucesso tão novinha? Assim, era uma coisa que a gente sempre conversava muito, principalmente dentro de casa e no próprio programa mesmo, assim, a Marlene e a Xuxa falavam com a gente que assim, a gente tinha que ter pés no chão, porque tudo isso era um ciclo. Hoje a gente estava no ar, hoje a gente estava sendo reconhecida, mas poderia ser que um dia isso acabasse e a gente não quisesse seguir a vida, ou então que poderiam não reconhecer mais. Mas assim, eu confesso pra você que às vezes, principalmente quando eu fui pro Chile, que eu tive essa dimensão do que era ser paquita. Porque eu nunca imaginei que as pessoas no Chile sabiam o meu nome com faixas falando com a gente, dormindo na porta do nosso hotel, chorando quando viam a gente. Assim, é um carinho que a gente recebe muito grande, muito grande. A gente recebia cartas e de pessoas mais velhas, assim, pessoas que já tinham filhos, já tinham famílias. E eu falei, cara, eu sou uma menina de 10, 12 anos. E é engraçado esse amor que as pessoas têm. E ao mesmo tempo, você tentar retribuir isso, né? Porque eu falo, caramba, eu tô representando muitas meninas, eu sou de muita gente. Então é uma responsabilidade. Você tá no lugar, eu, por exemplo, no lugar que 8.500 meninas inscritas queriam estar, fora as outras que por algum motivo não se inscreveram. Mas era uma responsabilidade, mas é um carinho muito grande que a gente recebe até hoje. É impressionante, assim, nas redes sociais, as pessoas mandando mensagens, contando de vídeos ou de momentos que em algum programa estiveram com a gente. Ou então, às vezes, eu tô fazendo uma matéria, uma reportagem, alguém chega pra mim e fala, você já foi paquita, né? Eu falo, caramba, tem, sei lá, 18 anos, quase 20 anos que eu saí e as pessoas ainda reconhecem. Então, de fato, marcou uma geração muito forte, né? Ser paquita foi uma coisa que muitas pessoas queriam ser e se não quisessem ser, mas acompanharam, viram. E isso é muito interessante e é muito gostoso de receber o carinho das pessoas. Você chegou a ter alguma crise em relação a essa questão do sucesso? Em algum momento você, nesses 4 anos, você pensou assim, não quero mais ser paquita, não dá mais pra mim? Não, nunca. Nem assim, acho que o momento mais difícil pra mim foi quando acabou. Porque na verdade a gente tinha uma expectativa de ficar cerca de 8 anos, por isso éramos muito novas. A ideia é que a gente ficasse até os 18. E quando acabou, foi muito inesperado, a gente não esperava, ninguém chegou e falou assim, olha, daqui um mês ou daqui tanto tempo vai terminar, né? A Xuxa e a Marlene tiveram um desentendimento, que elas se separaram, né? E aí o programa acabou. E aí a gente soube disso, olha, a partir de agora o programa acabou e a gente vai ter que rescindir o contrato. E ali o meu mundo desabou, porque não era uma coisa que eu esperava. Eu falei, caramba, e agora? É algo que eu amo fazer, que eu gosto de fazer. E era algo também que a minha família dependia de mim. Porque a minha mãe abriu mão do trabalho dela para vir para o Rio de Janeiro. Eu era menor de idade, então ela precisava me acompanhar, ela não tinha como trabalhar. Então eu era a fonte de renda da família. E quando acabou, eu falei, e agora? Eu não vou ter mais isso, eu não vou ter mais gravação, eu não vou estar mais com a Xuxa, eu não vou estar mais com as meninas, como é que vai ser, o que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente. A sorte é que como a gente fazia cursos, eu já estava começando com a minha carreira de atriz, eu já conseguia conciliar teatro, já fazia peças de teatro, então eu resolvi seguir por esse caminho, mas assim, foi o momento mais difícil pra mim, foi quando acabou. Por isso, porque
foi muito rápido. E eles não chegaram a oferecer alguma coisa pra vocês depois que acabou? Alguma outra possibilidade? Ah, vai fazer um teste aqui na Globo? Vai... Não, assim, a gente não, assim, deram, obviamente, todo um suporte, não foi da noite pro dia, assim, até porque a gente tinha apartamentos alugados, aquela coisa toda. Mas em relação ao profissional, não. Tipo, olha, terminou. E aí você fica sem chão por isso. E a gente ficou nesse dilema, volta para São Paulo, não volta para São Paulo, a gente já tem uma vida aqui no Rio de Janeiro, a escola estava no meio do ano letivo. Em casa a gente conversou com a família, não, vamos ficar aqui no Rio de Janeiro, vamos em busca da minha realização, do meu sonho, que na época era continuar a carreira artística, era continuar a ser atriz, mas não, assim, a gente nunca, eu também nunca pedi. Eu sempre fui uma pessoa que eu não, sei lá, não queria muito misturar as coisas. Então, assim, eu também nunca... Ai, olha, você consegue um teste pra mim? Não, sempre quis ir atrás das minhas coisas, pelos meus méritos, pelo meu trabalho. Mas, assim, foi difícil por isso. Você falou que no início você não tinha nenhuma pretensão artística, antes de ser a Paquita. Depois você começou a pegar gosto e aí você teve vontade de ser atriz, foi isso? Sim. Porque a gente começou a fazer muitos cursos. A gente fazia curso de cinema, de teatro, a gente participou dos filmes da Xuxa, participei de 4 filmes dela. E ali eu fui pegando gosto, porque a gente trabalha na televisão, você começa a conhecer os bastidores, fazia cursos, participava dos filmes. E eu falei, cara, o dia que eu sair, deixar de ser Paquita, eu vou querer ser atriz. Então, quando terminou, eu fui seguindo nessa linha. Depois me formei em jornalismo, que seria uma segunda opção e hoje é minha paixão. Mas foi por ser Paquita que me despertou essa vontade de querer trabalhar em televisão. A minha mãe sempre disse que eu desde pequenininha falava que queria ser dentista, então não tem ninguém na família que é do meio artístico, então foi ser Paquita que me despertou aí para os trabalhos na televisão. Eu ia falar da parte da grana. Você chegou a ganhar tipo, muita grana ou foi uma grana tipo que você sustentava a sua família, como você falou que você era o sustento da sua família e tal? A gente tinha um contrato com a TV Globo e com a Xuxa Produções. Era um bom salário, principalmente para criança de 10 anos. Eu era a fonte de renda da minha família. A gente não ganhou tanto dinheiro quanto as outras gerações, por essa questão de shows, porque com shows e programas no exterior, provavelmente elas ganhavam muito mais. Mas eu digo que o que a gente não ganhou financeiramente, comparado às outras meninas, a gente ganhou em relação a preparo, aos cursos, às oportunidades que a gente teve. Então, eu acho que acaba ficando equilibrado nesse sentido, mas com certeza a gente ganhava bem. Você não chegou a gravar nenhum disco, né? A gente estava entrando em estúdio, a gente tinha uma música de trabalho, que era pelo interfone, que quem cantava era a Lana, que era a menina que mais cantava da nossa geração. Então a gente estava na fase de preparação, de entrar em estúdio, eles estavam selecionando as músicas quando tudo terminou. A gente chegou a gravar essa música pelo interfone, que seria música de trabalho, a gente apresentava a música nos programas da Xuxa, no Planeta principalmente, mas não chegamos a gravar, a fazer show das Paquitas. Você estava lá no Planeta e a Xuxa recebia vários artistas e tal. Você chegou a ter algum artista que você admirava muito que foi ao programa? Como era estar lidando o tempo inteiro com gente muito famosa, né? Que aquilo não fazia parte do teu mundo. Eu sempre fui mais, assim, contida, assim, eu nunca fui muito de ser tiete, mas, assim, era muito legal a gente poder receber os artistas. Eu lembro que teve uma pessoa só que eu sempre fui muito fã, que era o cantor Daniel, que eu sou da minha família toda do interior, sempre gostei muito, que eu acho que foi uma das poucas pessoas que eu pedi pra tirar foto, mas, assim, era muito legal a gente ver os artistas que a gente sempre admirou na televisão e ao mesmo tempo eles tratarem a gente de igual para igual, porque trabalhávamos na televisão também, então muitos deles conheciam as Paquitas, então falavam com a gente e às vezes falavam assim, nossa, ele é um artista, mas ele me trata como artista também, então isso era muito legal, essa troca. A gente conversava pouco, porque quando eles chegavam nos bastidores a gente estava ou ensaiando ou no camarim da Xuxa conversando sobre como é que ia ser o programa. A Xuxa assinava as agendas, né, da plateia, então a gente ia pro camarim dela e organizava para ela ir assinando e depois isso ser entregue para as pessoas. Então, assim, a gente
não ficava muito tempo nos bastidores ali para conversar com um artista ou outro, mas sempre que encontrava no corredor, vocês falavam assim, nossa, hoje vem não sei quem, hoje a entrevista é com aquela atriz que a gente sempre admirou, então era muito legal. O que vocês tinham que fazer no Planeta Xuxa? E no Planeta Xuxa era mais tranquilo, porque na verdade era mais a dança, as apresentações. Só que a gente fazia o Xuxa Park também, que era o programa infantil aos sábados. E ali era uma relação muito maior, porque a gente cuidava das crianças, era criança cuidando de criança. Então a gente tinha que escolher as crianças para as brincadeiras, explicar como era aquela brincadeira. A gente tinha que prestar atenção na Xuxa para poder entregar as fichas para ela, e ao mesmo tempo que tinha que dançar nos intervalos e início de bloco. Eu lembro que teve uma vez a gente ficava tão com coisa, porque a criança não podia passar na frente da câmera, então a gente sempre ficava assim para a criança não passar. E isso foi entrando tanto na gente no automático que uma vez eu tava no shopping, nunca vou esquecer disso. Tava no shopping e eu vi uma criança passar e meu reflexo foi querer segurar, entendeu? Mas é porque a gente, principalmente um dia depois da gravação, que a gente tava nessa adrenalina, a gente tinha isso. Então, assim, era um olho na Xuxa pra ver se ela precisava de alguma coisa, porque ser paquita é isso, ser assistente de palco. Então tinha que ficar de olho nela, se não tinha marca de batom, se a roupa de repente não tava, a gola tava virada, tinha que entregar a ficha para ela, dizer o que ia ser as próximas brincadeiras, tinha que explicar para as crianças, tinha que dançar. Então era muita atenção. Era divertido, mas é o que eu sempre falei, é um trabalho. Então você tinha que estar atenta. E a gente era cobrada por isso. Então, como qualquer trabalho, precisa de dedicação e precisa de um esforço, mas era muito gostoso. Mas assim, era difícil às vezes você falar para uma criança da sua idade o que ela tinha que fazer, porque você é criança. Tinha uma hierarquia entre as meninas ou não? Como todas entraram ao mesmo tempo, não tinha isso de ter uma líder? Não, assim, na nossa direção entramos todas juntas, e aí eu acho que vai muito de personalidade, assim, eu sempre tive uma personalidade muito de tomar a frente de algumas coisas, então sempre gostei muito de falar, de me comunicar, então sempre que tinha que falar alguma coisa ou ser representante, digamos assim, a Marlene me colocava para falar, então na despedida das Paquitas New Generations para nossa, quem falou em homenagem ao meu grupo fui eu, mas isso era uma coisa que eles puxavam, mas não entre nós, assim, entre nós éramos todas iguais. E rivalidade? Não. Na nossa geração, não. A gente convivia muito, porque a gente ensaiava todos os dias, a gente passava boa parte juntas, e na minha geração éramos em 8. 4 já moravam aqui no Rio de Janeiro, e eu e mais 3 viemos de fora, eu e Daiane, de São Paulo, e Lana e Stephanie, de Curitiba. Então quem veio de fora, a gente ficou hospedada no mesmo apart-hotel, a gente estudava na mesma escola, então a gente tinha um contato muito maior, porque a gente saía da Barra da Tijuca e ia para Botafogo ensaiar. Levava aí pelo menos 1h30, quase 2 no trânsito. Então a gente acabava convivendo mais juntas. Mas a gente nunca teve problema. A gente nunca brigou. Você já falou que você conseguia ter uma vida razoavelmente normal e tal, né? Dentro das condições e tal. Mas existiu alguma interferência na sua vida pessoal? Tipo, olha, você pode fazer isso ou não pode fazer aquilo pelo fato de você ser paquita, né? Ser exemplo, ser o sonho das meninas e tal. Obviamente a gente abria mão de algumas coisas, assim, a gente tinha responsabilidade, eu sabia que eu tinha que gravar num dia, então provavelmente alguma festinha da época de escola eu deixei de ir. A gente, por exemplo, não podia fazer educação física, porque a Marlene ficava com medo de repente da gente se machucar e isso iria atrapalhar no trabalho, então assim, a gente evitava algumas coisas, não é que era proibida, na verdade, proibida é uma palavra muito forte, mas assim, eles pediam que a gente evitasse algumas coisas para que a gente não se machucasse, mas era só fisicamente, não era, por exemplo, olha, na hora de formar um namorado, alguma coisa assim? Não sei porque a minha geração éramos muito crianças, assim, eu tinha 10 anos, então nem pensava em namorar, saí com 14, ainda não namorava, nem não pensava nisso, mas não me lembro, assim, de ter tido uma conversa com elas, algum tipo de orientação em relação a isso. Assim, tinha só um cuidado em questão de se expor muito, mas éramos criança, então a gente tinha os pais também que controlavam e era uma geração diferente do que se é hoje. Talvez se fosse nos dias de hoje, a recomendação seria mais rígida, mas na nossa época não. Você chegou a ser, por exemplo, perseguida, você ganhava muito presente, você tem alguma história
que não tenha sido muito legal com fã e tal, ou não? Graças a Deus, tive muitos fãs, sempre me trataram com muito carinho. Lembro que eu tinha um quarto no apartamento que eu morava, que era só para guardar os presentes. Então, assim, eram muitos ursinhos, eram aquelas cartas de rolo, assim, metros e metros de cartas, muitos anjinhos, sempre muito carinho. Fazia questão, assim, de ler carta por carta, de tentar responder a todo mundo. Mas eu tive um problema, assim, com um fã, que ele se dizia ser de Curitiba, e eu nunca soube se ele era de Curitiba mesmo, porque eu nunca o encontrei. Eu lembro que na época ele tentou dizer que queria encontrar comigo, que o sonho dele era me conhecer. Acabou que a gente nunca conseguiu se encontrar. E aí depois disso, como eu não consegui, quando ele veio pro Rio de Janeiro, ele não conseguiu me encontrar, porque eu não lembro se eu estava gravando. Tinha alguma coisa que não deu para ele ir ao meu encontro. E ele achou que eu não queria falar com ele. E aí a partir desse momento ele começou a me perseguir. Ele conseguiu ter acesso ao meu e-mail, a e-mail de amigas minhas, começou a me ameaçar. Ele sabia que horas eu entrava e saía da minha escola. Então assim, a gente ficou com um certo medo, porque a gente não sabia se de fato ele era de Curitiba ou dizia que era de Curitiba e era do Rio de Janeiro. Então foi um momento assim um pouco complicado, porque ele dizia que tinha um carinho muito grande por mim e de repente ele começou a ter muita raiva por um motivo que a gente não sabe, mas graças a Deus nunca aconteceu nada. A gente foi um período meio tenso assim, mas que depois assim ele sumiu, acho que ele desencanou, assim, esqueceu. Você era muito reconhecida na rua, na época? Como eram as suas folgas, assim? Você conseguia viajar tranquilamente, fazer as coisas tranquilamente, no shopping tranquilamente? Ou rolava um assédio e tal, as pessoas chegavam a te reconhecer? Não, as pessoas reconheciam bastante nas ruas. Assim, eu nunca deixei de fazer alguma coisa por fato de ser, vão me reconhecer, vão me atrapalhar. Não, pelo contrário, eu acho que faz parte do trabalho de quem está na televisão. Então, assim, sempre tentei tratar todo mundo muito bem, dar o máximo de atenção, porque eu acho que é uma troca, né? A gente tá ali, as pessoas estão ali para dar amor pra gente. Então, eu sempre vi o lado positivo. Então, assim, às vezes a gente ia no shopping, as pessoas reconheciam, queriam tirar foto. Eu, nas férias, costumava sempre ir pro interior de São Paulo, que é onde a minha avó morava. E aí, quando você vai pro interior, é uma situação completamente diferente, porque as pessoas não estão acostumadas, diferente aqui no Rio de Janeiro, que tem muitos artistas, as pessoas estão mais acostumadas. Agora, quando eu ia pro interior, era uma coisa, assim, as pessoas queriam fazer fila na porta da casa da minha avó, a Paquita tá na cidade. Mas eu sempre lidei numa boa. Eu até gostava, assim, de ser reconhecida, é sinal que você está fazendo um bom trabalho, que as pessoas têm um carinho por você. Como as famílias também estavam, vamos dizer que no mesmo barco da sua família, acaba que também não tinha rivalidade entre, né, as famílias de vocês e tal, e elas se davam bem, as famílias das Paquitas em si. Sim, todo mundo se dava super bem, até porque éramos menor de idade, então as mães tinham que acompanhar. Assim, no início não, mas depois de uma época, o Ciro Darlan começou que era o juiz da infância e adolescência na época, começou até a implicar, tanto que a gente ficou 1 ano fora do Planeta Xuxa. A Marlene e a Xuxa tiveram que criar as garotas do Zodíaco por conta disso, porque o Planeta, a faixa etária era acima de 12 anos e a gente tinha 10 para 11, então a gente não podia participar do Planeta Xuxa, e aí as mães tiveram que acompanhar. Então, assim, quando a gente estava ensaiando, todas elas ficavam reunidas ali durante 4, 5 horas, mas nunca tiveram problemas. Essa questão de ter outras meninas fazendo esse programa durante algum tempo, essas garotas dos Zodíacos, fez com que vocês se sentissem tipo, vão trocar a gente e tal? Foi um período meio estranho assim pra vocês ou não? Não, porque a gente ficava no Xuxa Park, na verdade, assim, é óbvio que a gente queria estar nos dois. Mas assim, a gente sabia que não era uma coisa que dependia da Xuxa e da Marlene, era algo superior, era uma coisa de juiz, de lei. Então, assim, não afetou a gente, não. A gente até se dava bem com as meninas, porque ensaiava todo mundo junto. Mas como a gente estava no Xuxa Park, pra gente estava tudo bem. Vocês eram muito assediadas pelos homens e pelos meninos e tal? Ou não? Rolava uma coisa de respeito, assim, lá no programa em si? Não, nunca passei por isso. Acho que pelo fato da gente ser muito menina. Éramos crianças, assim, a gente não tinha corpo de mulher. Eu acho que isso também era uma preocupação que a Xuxa e a Marlene, elas tiveram. Acho que talvez por isso escolheram meninas mais novas, porque a ideia era que a gente ficasse 8 anos, porque toda essa escolha de novas Paquitas, de adaptação,
de ensaios, é um trabalho, né? Porque a gente tinha que aprender todas as coreografias. Então, a gente ficou um tempo se preparando, ensaiando até a gente ir pro ar. Então, eu acho que pegar essa faixa etária da gente ficar dos 10 aos 18 é quando a gente começaria a ter corpo de mulher. E aí, assim, a gente trabalhava de shortinho, de bota. Então, pra acho que não mexer com esse imaginário, acho que elas escolheram meninas mais novas. Acredito eu. Isso nunca foi falado pra gente. A gente nunca passou por isso. E o fato de você estar usando shortinho e tal, não sei o que, isso fazia com que a cobrança para vocês se manterem mais magras fosse constante, ou depois que você virou paquita isso ficou uma coisa mais relaxada e aí você pôde, de repente, ter o seu biotipo, né? Porque algumas meninas falavam que não, ele ficava insistindo para emagrecer e tal. Teve isso com vocês? Era uma cobrança forte? Tinha, assim. Eu emagreci 3 quilos na época dos testes, e aí depois que comecei a ensaiar eu perdi 10. Mas isso eu perdi 10 não é porque eles me exigiram não, mas é porque nunca tinha feito nada. Comecei a ensaiar 4, 5 horas por dia. Então o metabolismo de uma criança é acelerado e acabava emagrecendo. Mas tinha sim. Assim, a Marlene, principalmente quando a gente ia fazer Planeta Verão, que era alguma coisa mais de shortinho, de biquíni, ela falava, presta atenção com o corpo, hein? Quero paquita gorda. Mas eu nunca passei por isso, assim. Depois que eu emagreci dos testes, ninguém nunca me cobrou mais. Mas a gente tinha essa preocupação. Mas ao mesmo tempo a gente ensaiava muito, então era até difícil. Mas assim, é aquela coisa, a gente trabalha na televisão, televisão engorda, a gente tá de short, a gente tá de barriga de fora. Então tinha essa preocupação. Mas essa cobrança da Marlene, né? Não quero paquita gorda e tal. Era uma coisa leve, ela fazia em tom de brincadeira ou era agressiva, assim, da parte dela? Não vou dizer agressiva, mas ela era incisiva. Ah, sim. Era tipo assim, se tivesse fora do peso, não ia gravar. Dava uma advertência. Isso aconteceu. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com meninas do meu grupo, que a Marlene falou assim, presta atenção, hein? Tá engordando. Se ficar assim, vai ficar sem gravar. Então tinha esse tipo de cobrança. Por você estar sendo cobrada esse tempo inteiro, você se sentia bonita? Você não se sentia bonita? Você ficava se cobrando muito o tempo inteiro por conta dela e tal? Como era esse processo na tua cabeça, né? Em relação a você? Não, então depois que eu entrei, foi uma coisa tão natural dos ensaios que eu emagreci. Na verdade, eu nunca tinha me sentido fora do peso, assim. Eu sabia que eu não tinha o corpo que muitas meninas tinham. Mas assim, não era uma coisa que me preocupava antes, mas gostei muito mais do resultado depois. Mas como eu ensaiava muito e a vida era muito corrida, porque ia pra escola, voltava e ia pro ensaio, dormia, tinha que fazer o dever de casa para no dia seguinte começar tudo de novo. Então era uma vida muito agitada. Então eu nunca parei pra pensar nisso, mas eu adorava. Eu me achava linda. Aliás, eu olho as fotos e falo que eu queria ter aquele corpo de novo. O que as pessoas não sabem sobre as paquitas? Tem alguma coisa que você só descobriu depois? Que ser paquita é muito melhor do que as pessoas achavam que seria. Existe uma responsabilidade. É um trabalho. Não é só um sonho, não é só estar ali rindo, dançando. Então, tinha um peso e uma responsabilidade que eu talvez na época não tinha pensado porque não via aquilo como um trabalho, via aquilo como, caramba, tô ao lado da Xuxa. Era a realização de um sonho. Exigia muito da gente, mas era uma exigência que compensava qualquer esforço. Era uma realização, um sentimento de alegria que eu faria tudo de novo. Se eu pudesse voltar atrás e falar assim, olha, você faria isso de novo? Faria exatamente igual, porque eu aproveitei cada minuto, cada oportunidade de que eu tive e não faria nada diferente. Você chegou a ter alguma liberdade artística como paquita, por exemplo? Vocês sugeriam coisas ou não? A gente tinha obrigações, né, que a gente, principalmente em relação ao horário, que isso era uma coisa que a Marlene sempre exigiu da gente. Então, assim, se ela marcasse 2 horas da tarde, 15 para as 2, estava todo mundo já pronto e impecável. E isso é uma coisa que eu levo pra minha vida até hoje, mas não, assim, eu acho que não tinha muito, assim, como a gente criar. O Planeta Xuxa, por exemplo, a gente tinha as coreografias da Xuxa. As outras coreografias dos artistas que iam, a gente saía inventando na hora. A gente combinava entre a gente quem ia puxar. E aí a gente fazia, mas assim, não tinha muito uma restrição. Mas, por exemplo, quando eu comecei a fazer os cursos, que eu comecei a participar dos filmes da Xuxa, que eu falei, quero ser atriz, quero já investir na minha carreira agora,
Eu cheguei pra Marlene e falei, Marlene, eu quero ser atriz, eu quero me dedicar e eu preciso fazer uma fono, porque eu queria perder um pouco do sotaque de paulista, porque eu sabia que pra carreira de atriz ia me ajudar, e ela me deu total apoio. Ela falou, não, vai lá. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma peça de teatro, ainda como Paquita, porque normalmente as meninas faziam isso quando saíam, ela falou, não, vai lá. Então, assim, tinha essa liberdade de eu conseguir conciliar a carreira de atriz com a minha vida de Paquita. Então, assim, eu ainda Paquita estreiei no teatro e, assim, a Marlene me apoiou, a Xuxa me apoiou, elas foram me prestigiar. Obviamente que o trabalho de Paquita era prioridade, então se eu tivesse algum show, algum compromisso, eu não poderia estar no teatro. Como era a tua relação com a Marlene, né? Tipo, ela era, enfim, todas as meninas, é uma relação parece que meio de amor e ódio, porque da mesma forma que ela era uma mãezona, ela conseguia ser totalmente carrasca com elas quando era necessário. Na geração de vocês ainda era dessa forma? Tipo, vocês tinham isso com ela? Tipo, amo, odeio. Tipo... Sim, a Marlene sempre exigiu muito, muito, muito. Mas ao mesmo tempo que ela exigia, ela sabia reconhecer. Uma coisa compensava a outra. Eu nunca me esqueço que quando a gente ganhou, quando eu passei no concurso, que a Marlene reuniu as meninas com as nossas mães, ela falou assim, olha, a partir de hoje, a filha de vocês é uma funcionária nossa, que se não der certo, eu vou mandar embora. Aqui elas vão ter todo o suporte, elas vão ter carinho, elas vão ter amor, elas vão ser muito bem tratadas, mas elas são profissionais. E eu vou tratá-las como profissionais, como eu trato o meu assistente que tem 60 anos. Então, assim, eu quero que aqui elas levem isso a sério, que elas tenham responsabilidade. Daqui para casa, elas sejam crianças, que elas brinquem de boneca, que elas tenham uma vida como uma menina qualquer, como uma menina da idade delas. Por isso eu quero que elas estudem, por isso que eu não quero que elas abram mão do trabalho e nem dos estudos. Ela não queria que quando ela estivesse aposentada no sítio dela, ligasse a televisão, visse alguém falando besteira na televisão, falando burrice. Berrava, era o jeito dela, né, de gritar, tá tudo horrível! Para! No meio da gravação e na frente de todo mundo. Então, no primeiro momento, obviamente que você se choca. Mas depois você vê que é o jeito dela. E quando você fazia alguma coisa que era legal, ela ia ser a primeira pessoa a elogiar, ia ser a primeira a reconhecer. Ou se você tivesse qualquer problema, ela ia estar ali para te apoiar, para te amparar. Tanto que mesmo depois que o programa terminou, eu tinha na época 14 anos e eu entrei na faculdade aos 17, uma das primeiras pessoas que eu liguei para avisar que eu tinha passado na faculdade foi a Marlene. Para falar, ó... Você que me incentivou tanto, só tô te ligando pra falar que eu passei na faculdade. Tinha essa questão, assim, de ter a Marlene como uma pessoa séria, a pessoa que você respeita, que, ó, não brinca com ela, não vacila. Eu dizia que ela nunca queria 100%, ela queria 110%. Mas tudo isso tinha um porquê. Porque se ela não exigisse tanto das pessoas e não exigisse que tudo saísse tão perfeito, eu acho que muito disso não teria dado certo. É óbvio que, né, tem o talento de todo mundo, tem o esforço de todo mundo, mas é preciso que alguém chame essa responsabilidade, que alguém exija isso de todo mundo para que dê certo. Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que ela como profissional, ela estava certíssima. É óbvio que às vezes você toma um esporro, você fica com vontade de chorar, né? Que ninguém gosta de tomar esporro, mas todas as vezes que eu precisei dela, eu pude contar e sempre fui recebida de braços abertos. Então tem essa relação, sim, de ser uma pessoa carrasca, de ser uma pessoa que exigia, mas de ser uma pessoa que você poderia contar a hora que fosse. É engraçado, todas falam a mesma coisa. Por serem tão novas, como você foi também, elas falam que só agora, depois de mais velha, que elas conseguem entender a dimensão da responsabilidade da Marlene, do que a Marlene precisava fazer, né, das cobranças da Marlene, e ver que aquilo tudo foi bom para elas, e que às vezes na adolescência nova a pessoa fica chata, tá enchendo o saco e tal. Mas é por isso, porque assim, se não é ela exigindo que tudo saísse perfeito, exigisse o profissionalismo de todo mundo, eu não sei se tudo isso seria dessa maneira.
Assim, eu sempre digo que ali era um casamento perfeito no sentido de a Xuxa tem um brilho, ela tem um talento, ela tem uma estrela, uma energia que eu não conheço nenhum outro artista que tenha. E a Marlene tem uma inteligência, tem uma visão que poucos diretores e empresários tinham. Então, quando junta essas duas coisas, a chance disso dar certo é muito grande. Então, ter tido a oportunidade de trabalhar com a Xuxa, que pra mim é o maior ícone da nossa televisão, que é a pessoa que eu fico assim, ó, até hoje, toda vez que eu encontro com ela, e ter tido a oportunidade de ser treinada, né, como profissional pela Marlene Matos, não tem igual. Foi literalmente uma escola, foram 4 anos e que o que eu aprendi, faculdade nenhuma, curso nenhum, ia me proporcionar. Você tem contato com elas até hoje? Você conversa? Como você falou, né, que você entrou pra faculdade, ligou pra Marlene e tal. Tem essa relação ainda ou acabou rolando um distanciamento e tal? Não, acaba tendo um distanciamento, é inevitável, até porque a gente tem a correria do dia a dia, mas assim, é a mesma preocupação, é o mesmo amor, porque foram 4 anos muito intensos, em que a gente forma uma família. Então, não tenho tanto contato assim, mas mais pela correria do dia a dia. É isso, você tem mais alguma coisa pra dizer? Enfim, sabe? Não, eu só dizer que assim, ser paquita é algo que mudou a minha vida e foi muito mais do que eu esperava. E nada melhor do que a frase que a Xuxa sempre disse, que uma vez paquita, sempre paquita. Então é um rótulo, é uma marca que eu quero levar pro resto da minha vida, quero contar pro Theo essa parte da minha vida. E tenho muito orgulho de ter feito, tenho muito orgulho quando as pessoas me reconhecem mesmo tanto tempo depois, dizer que eu fui paquita. Então algumas pessoas falam, ai, ser paquita não te atrapalhou? Não, nunca me atrapalhou. As pessoas te admiram porque sabem que ser paquita é muito além do que tá na frente da televisão só dançando. A gente tinha muito além, a gente não era só um rostinho bonito na frente da televisão. Então, eu só tenho orgulho, eu só tenho a agradecer e se eu pudesse, faria tudo de novo.